Boa tarde, segundo ano. Bem-vindos a mais um dia de aula, né? Hoje é dia 22 de março de 2021. Hoje é um dia muito importante, né? Quem sabe? Quem sabe por quê? Hoje é o Dia Mundial da Água, né? E a água é muito importante pra gente, não é? É importante. Então, nosso texto de caligrafia hoje vai estar falando sobre a importância da água, né? Algumas atitudes que temos que ter para não acabar a água do planeta, né? Porque todo mundo ajudar, a água não vai faltar, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui o dia de hoje. Então, vamos lá. Quem tem o espacinho para colocar a data no caderno de caligrafia, vai colocar. Quem não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Hoje é dia 22/3. Vocês vão colocar lá naquele espacinho que tem no caderno de caligrafia, lá em cima, tá bom? Agora, eu vou fazer junto com vocês o texto, tá bom? Que hoje é sobre o Dia Mundial da Água. Então, vamos lá. Então, fez a data? Vai para a próxima linha, tá bom? Que eu já vou começar o texto. Então, o que nós vamos escrever como título, né? Dia, letra maiúscula, D maiúsculo, Dia Mundial da Água. Lembrando, no caderninho de vocês dá para fazer tudo na mesma linha, tá bom? Então, vocês continuem, tá bom? Dia Mundial da Água, na mesma linha, ok? E agora nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos refletir um pouquinho sobre algumas atitudes para a gente preservar a nossa água, né? Que é tão preciosa, né? Para os nossos dias. Alguém consegue viver sem água? Alguém consegue viver sem água? A água é essencial nas nossas vidas, não é? Para quê? Para escovar o dente, para tomar banho, lavar as mãos. A nossa higiene depende da água, né? Lavar a nossa roupa, não é? Então, olha só o quanto ela é importante na nossa vida. Então, nós temos que ter atitudes desde já, né? E quando vê algum adulto também fazendo uma atitude que não é legal, né? Deixando a torneira aberta, né? Lavando o carro com a mangueira ligada por muito tempo. Nós temos que o quê? Conscientizar essa pessoa. Falar que é para usar o balde, né? Não tomar banhos demorados, né? Então, se cada um fazer a sua parte, ó, o planeta agradece. Então, vamos lá. Já escreveu aí Dia Mundial da Água. Agora vamos para a próxima linha, hein? Agora vamos lá, vamos algumas atitudes. Então, vocês vão fazer um símbolozinho. Vocês podem fazer uma bolinha, tá bom? Para colocar algumas atitudes em relação à água. Deixa eu colocar aqui. Símbolos. Então, eu vou usar a bolinha, tá bom? Ó, vou usar uma bolinha. Vocês também podem fazer isso, tá bom? Ou uma bolinha ou uma estrelinha, vocês que decidem, tá? Então, seja rápido. Seja rápido no banho. É a primeira atitude, né? Seja rápido no banho. Então, vamos lá. Como hoje é o Dia Mundial da Água, vocês no caderno de caligrafia vão escrever algumas atitudes, né? Que nós temos que ter diariamente para que o nosso planeta, né? Seja sempre um mar de água para que a gente não precise, né? Ficar sem água no planeta e sem água também na nossa vida, né? Então, vamos lá. Seja rápido no banho, né? Temos que ser rápido no banho. Tem dia que a gente extrapola um pouquinho, né? Mas vamos evitar, porque não é só nós, né? Que não é só a gente que mora na casa, né? Tem um monte de pessoas também que moram nas nossas casas. E o que acontece? Se todo mundo for demorar no banho, olha só o desperdício, né? Nesse mesmo dia.
Então, seja rápido no banho. Feche a torneira para o desperdício. O que quer dizer isso? Quer dizer que vocês têm que fechar a torneira para escovar os dentes, para ensaboar o corpo, né? Quando está no chuveiro também não deixa de ser uma torneirinha, né? O chuveirinho. Quando ensaboa as mãos, né? Não deixar a torneira aberta lá com a mangueira ligada, né? Quando vai lavar o carro, a calçada, o quintal, o cachorro, né? O papagaio, o periquito, né? Tem que tomar muito cuidado. Não para o desperdício. Então, tem que fazer o quê? Use balde. Olha só, no lugar da mangueira, use balde para lavar o carro, lavar a calçada, lavar o bichinho de estimação, lavar o brinquedo, a bicicleta, tá bom? E por último, poupe água. O planeta agradece. Então, depois que vocês escreveram tudo isso aí no caderninho de vocês, agora vocês vão ilustrar. Desenhem várias gotinhas bonitinhas. Se quiser desenhar uma torneirinha pingando essas gotinhas, pode. Ai, tia, mas eu não sei desenhar a torneira, então pode ser só as gotinhas, tá bom? Combinado? Então, vamos lá. Não tem problema, pode fazer depois, quando terminar a aula, tá bom? Então, vamos lá. Nossa próxima aula, ainda estamos em português, tá bom? Só que agora em português, nós vamos fazer a ficha, tá bom? Então, peguem a ficha, ó, português, ficha de atividades, página 29, 29, ok? Página 29 da ficha, combinado? Vamos lá, então. 29. Vamos lá. O texto é um trecho, né, sobre o livro de Ruth Rocha, né? O nome do livro é Meu Irmãozinho Me Atrapalha. Eu tenho um irmãozinho que se chama Pedro. A gente chama ele de Pedrinho. Ele é bonitinho e eu gosto muito dele. Acho que eu gosto. Antes que ele nascesse, eu vivia chateando minha mãe para ela me arranjar um irmãozinho. E fui eu que escolhi o nome dele, Pedro, que é o nome do meu melhor amigo. E no dia que ele nasceu, eu fui no hospital visitar minha mãe e meu pai botou ele no meu colo. E ele era tão pequenininho. Mas, às vezes, meu irmãozinho me atrapalha. Ele é muito pequeno e não sabe brincar com as coisas que eu sei. E ele se mete nas minhas brincadeiras e atrapalha tudo. E quando veio o meu amigo na minha casa e disse que não queria brincar com o Pedrinho, que ele era chato, eu fiquei louco da vida e disse que meu irmão não era chato nada. Porque o Pedrinho é bem bacana. Ele anda de um jeito diferente e ele fala umas coisas engraçadas. Ele brinca comigo de carrinho e de pegador. E a gente joga bola junto. E eu boto ele no carrinho de brinquedo e empurro ele pela casa toda. E ele ri muito e eu também. Olha só, né? Todo mundo já passou por isso ou ainda vai passar por isso, né? Muitos aqui têm irmãozinhos, né? Ou alguns também são filhos únicos, mas de repente possa ser aí que vai vir um irmãozinho por aí, mas logo, né? Então, olha só, nós sabemos que os irmãozinhos, eles quando chegam, né, eles precisam de cuidados, né? E tudo que a gente faz, ele quer fazer também, não é? Então, não é questão de atrapalhar. Nós temos, por ser o irmão mais velho, nós temos que o quê? Ensinar, né? Tem que ter paciência, ensinar, porque ninguém nasce sabendo, não é? Então, quem tem irmãozinho aí sabe disso, não é? Então, vamos lá respondendo o texto agora. Então, exercício 2. Como se chama o irmãozinho que às vezes atrapalha? Como é que se chama? Pedro. Então, nós vamos escrever aí Pedro, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Lembrando que Pedro é nome de alguém, não é? Então, nós temos que escrever com letra
maiúscula. Então, vamos lá. P maiúsculo, que é nome de alguém, né? Pedro. Então, o nome do irmãozinho, Pedro. Ok? Então, coloquei lá o nome do meu irmãozinho, que às vezes atrapalha. Quem é? É o Pedro, ok? No exercício 2, tá bom? Opa. Virou a página, página 30. Vamos continuar. Esse foi o exercício 2. Agora vamos para o exercício 3. No exercício 3, diz o seguinte, ó. Qual é a letra inicial dele? Então, o nome dele é Pedro. Com que letra que começa a palavra, o nome Pedro? Com a letra P. Então, vamos escrever aí. A maiúsculo, tá bom? Porque é início da frase. A letra P. Ok? Esse é o 3. Então, o 2 é da página 29. Qual é o nome do irmãozinho que às vezes atrapalha? Então, é o nome Pedro, né? 3, na página 30. Qual é a letra inicial do nome dele? É a letra P, ok? Agora o 4, turminha, é um desafio, tá? Vocês vão procurar lá no texto, então eu vou dar um tempinho para que vocês procurem, tá? Você vai procurar 5 palavrinhas no texto, vai lá na página 29, vai procurar 5 palavrinhas que tem a letra P. Ah, só inicial, professora? Não precisa ser somente a inicial, tá bom? Pode ter o P no meio da palavra, tá bom? Pode ter o P no final. Não precisa iniciar com a letra P, tá bom? Então, vai lá. Quando vocês procurarem no texto, circula a palavrinha, tá bom? São 5 que vocês têm que achar, tá bom? Vamos lá, então. Agora, vamos para o exercício 6. No exercício 6, turma, nós temos aqui, ó, 2 palavras, né? Observa aí 2 palavras. A primeira palavra é bolo. Estão vendo aí? Bolo. E a segunda palavra é... Bolo. O que está escrito na segunda palavra? Bolo. Polo. Bolo e polo. O que aconteceu com a troca de letras? Eu troquei a primeira letrinha foi trocada, não foi? A primeira começa com B, a segunda começa com P, não é? Ó, bolo e polo, certo? Olha só, o que aconteceu com a troca de letras? Se transformou em outra palavra. Continua sendo a mesma palavra, as duas? Trocando de letra, trocando a primeira letra? Bolo continua sendo bolo. E a segunda palavra é bolo também? Não, eu troquei a primeira letrinha, não foi? Então, o quê? O que aconteceu com a troca de letras? Surgiu o quê? Outra palavra, né? Com a troca de letras, surge outra palavra. Então, vamos lá. 6. Surgiu, né? Surgiu. Então, se eu troco de letra, surge outra palavra. Surgiu outra palavra. Lembra que o Vzinho, ele está junto com R. Se eu não colocar o V com Rzinho, eu vou ler palavra, tá bom? Então, faz direitinho o Vzinho com Rzinho, tá bom? Palavra, ok? Então, com a troca de letras, surgiu outra palavra. Ponto. Surgiu outra palavra. Vocês vão escrever na mesma linha. É porque aqui o meu espaço não cabe, tá bom? Certo ou não tá certo? Tá certo, né? Um monte de palavrinhas.
vocês vão ter que completar com o P ou o B, tá bom? Então, ó, a primeira fila, a primeira linha, eu vou fazer com vocês, combinado? Então, uma palavrinha que tá do lado da outra aqui, no exercício, eu vou fazer com vocês. Já a segunda linha, vocês vão tentar fazer sozinhos, tá bom? Então, vamos lá. A primeira palavrinha. Qual é a primeira sílaba que tá aí, segundo ano? Repolho. Isso, repolho. Então, eu tenho que preencher com o P ou com o B? Repolho. Eu tenho que colocar aí a letrinha P. Então, vocês vão colocar aí o P, tá bom? Vamos lá. Eu vou escrever a palavrinha toda aqui para vocês lerem, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira palavrinha ficou como? Repolho. Vocês vão escrever somente a letrinha P. Por quê? Porque o resto da sílaba já está aí, tá bom? Segunda palavrinha. Raisco. O que eu tenho que colocar aqui? Rapisco ou é rabisco? Rabisco. Isso, rabisco. Então, eu tenho que colocar qual letrinha aí? A letrinha B, ok? Rabisco. Muito bem, rabisco. Então, já foi repolho, né? Já foi rabisco. Depois do rabisco... De todas as palavras, de todas as linhas. Então, vamos lá. Depois de rabisco, vem arede. Tá escrito arede. É parede. É parede. Parede. Então, Parede. eu tenho que preencher com a letra P. Parede. Ok? Próxima palavrinha. Ingo. É pingo ou bingo? Eu posso usar qualquer uma das duas, ó. Porque se eu escrever colocando a letrinha P, vai ficar pingo. Existe a palavrinha pingo? Existe. Então tá certo, eu posso colocar o P de água. Se eu colocar o B, bingo, existe a palavrinha bingo também? Existe. A brincadeira bingo. Sim, Brincadeira bingo. então cada um vai escrever o que quiser. Eu vou escolher bingo. Nessa palavra, eu posso escolher o P ou o B, porque existem, né? As duas palavras, elas existem. Então, vamos lá. Quem quiser escrever pingo, vai escrever pingo. Quem quer escrever pingo, vai escrever pingo, ok? Então, cada um vai escolher a letrinha que quiser, tá bom? Então, eu vou escolher o B. Eu vou escolher o bingo, tá bom? Vocês podem escolher o pingo se vocês quiserem. Próxima palavrinha. Ixo. Bicho ou picho? Hein? Bicho. Bicho, né? Não existe picho, né? Então, eu vou colocar aí a letrinha B. Bicho, ok? Agora, a segunda linha, como a tia prometeu, vocês irão tentar fazer sozinhos, tá bom? Vou dar um tempinho, vocês vão lendo o resto das palavrinhas e vão pensar. Será que eu vou colocar o B ou será que eu vou colocar o P? Combinado? Podem começar, ó. Iano, iano. Piano ou biano? Vamos lá, caprichem, hein? Segunda linha, vamos lá, segundo ano. Temos aí iano. Iano, se eu colocar o B, vai ficar biano. Se eu colocar o P, vai ficar piano. O que tá certo? Piano ou biano? Piano. Então, eu tenho que colocar aí a letrinha P. Piano, ok? Próxima palavra. Limpeza. Limpeza. É limpeza ou limpeza? Quem sabe? Limpeza. Limpeza.
P, né? Então, vamos lá. P, tem que colocar o P, tem que preencher com P, né? Limpeza. Depois de limpeza, tá escrito aí acia. Acia. Se eu colocar o P, vai ficar o quê? Como que eu vou ler? Bacia. Não. Não, é bacia. Bacia. Então, eu tenho que colocar a letrinha B. Bacia. Ok? Próxima palavra. Alão. O alão. Se eu colocar o P, vai ficar palão. Se eu colocar o B, vai ficar balão. Qual que tá certo? Balão. Balão. Então, vou colocar aí a letrinha B. Balão, ok? Última palavrinha, caide. Se eu colocar o B com I, vai ficar cabide. Se eu colocar o P, vai ficar capide. Qual é a palavrinha certa? Cabide. Cabide. Então, vou preencher aí com o B, ó. Cabide. Quem acertou tudo, levanta a mão. Tia, também pode... Bem, vocês estão de parabéns, hein? Ótimo. Estamos na aula de português. Então, nós temos que puxar para a nossa realidade. Nossa realidade é Brasil, Brasil, português, certo? Então, se existe essa palavra em outra língua, perfeito, mas nós não estamos estudando outra língua, tá bom? Combinado? Está muito espertinha hoje, hein, Sofia? Tá de parabéns. Mas só que eu não posso colocar, não posso ensinar outra palavra que não é da nossa língua, tá bom? Mas muito, muito bem a sua colocação. Exercício 8. Vamos lá. Releia o trecho do texto e observe as letras em destaque. Ó, tem algumas letrinhas em negrito, né? Tá mais escurinha, não está? Então, quais são essas palavras? O A, que começa a frase. O P de Pedrinho, né? O E, que tá lá, ponto, ele, né? Depois tem o A, né? De acho. Então, todas essas palavras que estão em negrito, né? Que estão em destaque, por que essas palavras iniciais foram escritas com letra maiúscula? Por quê, hein, turma? Você vai pintar as alternativas corretas. Então, ó, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 respostas aí no quadradinho. O exercício falou que é pintar as alternativas corretas, ou seja, tem mais de uma resposta certa, tá bom? Então, presta atenção quando a tia lê e vocês vão falar para mim quando tiver certa. Então, essas letras estão em letra maiúscula, por quê? Porque estão em início de frase? Sim ou não? Início de frase é usado letra maiúscula? Sim ou não? Quem acha que é sim, faz assim. Quem acha que é não, faz o sinalzinho do não, do negativo. Sim, muito bem, correto. Então, peguem um lápis de cor aí da cor que vocês mais gostem e pintem o primeiro quadradinho. Então, a letra maiúscula, ela inicia, né, no início das frases. Então, vamos lá. Toda vez que eu vou começar uma frase, eu tenho que colocar letra maiúscula, ok? Pintou o quadradinho, beleza. Agora eu vou ler o segundo quadradinho. Vocês vão ter que ficar esperto para ver se está certo, tá bom? Letra maiúscula. Por que são escritas em letra maiúscula apenas quando eu quero? Quando eu quero escrever com letra maiúscula, eu escrevo. Quando eu não quiser, eu não escrevo. Tá certo isso? Não. Então, eu não posso pintar esse quadradinho, porque a letra maiúscula tem umas regrinhas, né? Eu não posso fazer letra maiúscula quando eu quiser, ok? Terceiro quadradinho. Então, o segundo quadradinho eu não vou pintar. Terceiro quadradinho. Porque a letra maiúscula, ela é utilizada em qualquer situação. É verdade isso? Em qualquer situação é usada a letra maiúscula? Não, existem muitas regrinhas, né, para a letra maiúscula. Então, eu não posso pintar também esse quadradinho. Agora, o último quadradinho. Porque são utilizadas na escrita de nomes de pessoas, nomes próprios. É verdade isso?
eu escrevo o nome de pessoas com letra maiúscula? Sim ou não? Sim. Então, eu vou pintar o último quadradinho. Tá bom? Então, como que ficou aí a correção? Eu devo pintar o primeiro quadradinho, porque a letra maiúscula ela é usada sim no início de frases. E o último quadradinho, por quê? Porque a letra maiúscula ela é usada em nome de pessoas, ok? Primeiro e último quadradinho é a resposta correta. Tá bom, segundo ano? Vamos agora, né, para a nossa aula de história. Depois de história, nós vamos para o intervalo, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhar. Agora é o livro grosso, tá bom? Fecha a ficha um pouquinho aí. Vamos pegar o livro grosso. Vamos ver que página que é de história. Calma aí. Eita, cadê o história? Eu acho que a tia apagou. Mas deixa eu falar, deixa eu colocar aqui para vocês. Vou colocar agora, tá bom? Página 245. 245. Deixa eu escrever aqui. Vou tirar aqui de ciências e vou colocar o história. Devo ter apagado. Então, vamos lá. História. Página 245, 245, tá bom? 245, livro grosso de história, tá? Prontinho? 245 do livro, não é mais na ficha. Agora eu vou compartilhar com vocês o livro, tá? O livro já tá aqui direitinho na atividade de hoje. Tá errado. Já compartilhou errado. Tia, que página? Livro digital 245. Ó, casas têm história, tá bom? Vamos lá. Casas têm história. Posso começar a leitura? 245 do livro. Olha só. Agora que conhecemos como contamos os dias, como contamos os meses e anos em nosso calendário e até no calendário de um povo indígena, podemos voltar ao passado. Então, olha só, turminha. Aproveitando, né, que nós estamos na aula de história, falou sobre o calendário, né? Então, falou em calendário, eu lembrei aqui que hoje nós não fizemos, né, o xizinho lá que era para a gente fazer lá no começo da aula. Que dia que é hoje? Dia 22. Então, vamos lá no calendário, né? Lá no comecinho que a tia colocou o calendário de vocês, né? Então, faz o X lá no calendário do dia de hoje. Tia, sabia que eu fiz o xizinho? Vai. Olha só. Então, agora que conhecemos como contamos os dias, os meses e os anos em nosso calendário, e até no calendário de um povo indígena, podemos voltar ao passado, né? Antes, eu tenho um desafio para você. Vocês sabem contar até 1000? Quem sabe contar até 1000 aqui? Calma, calma, calma. Aqui ninguém vai contar até 1000 aqui, porque demora e muito, né? Mas esse desafio, quem sabe contar até 1000, vai contar pro pai, pra mãe, pro irmão, para um primo, tá bom? E você também pode desafiar essa pessoa. Você pode combinar de contar até o 500 e a pessoa continuar do 500, que é a metade de 1000, né? A pessoa vai continuar do 500 até o 1000, tá bom? Então, você pode desafiar essa pessoa. Vocês dois vão contar até 1000. A pessoa vai te acompanhar para ver se você está certo, né?
1, 2, 3, 4, até o 500. Chegou no 500, você passa a bola para outra pessoa, tá bom? Então, vamos lá. Então, o desafio está lançado aí para você com alguém, tá bom? Pode ser com adulto, pode ser com outra criança, ok? Página 245, Davi, do livro de história. Então, há muito tempo, há muito mesmo, há mais de 1000 anos, os seres humanos ainda não moravam em casas. Eles moravam em cavernas. Olha só, as pessoas, elas não moravam em casas, né? Os seres humanos não moravam em casas. Eles moravam aonde, gente? Eles moravam em cavernas, né? As cavernas, elas serviam para eles se abrigarem, né? Por quê? Porque tinha dias que era muito frio, tinha dias que era de chuva, outros que era de muito calor, e fora também os perigos dos animais, né? Do ataque dos animais, né? Então, eles viviam em cavernas, não tinha casas, como hoje tem prédios, né, apartamentos, casas, né? Antigamente era só cavernas. Aos poucos, os seres humanos deixaram de morar nas cavernas. Eles passaram a construir suas próprias moradias. As primeiras moradias, as primeiras casinhas, gente, elas foram construídas perto de rios. Olha só que engraçado. Por que perto de rios? Porque os rios ficava mais fácil para eles poderem ficar mais perto para pescar, para tomar banho, para lavar as roupas deles, entendeu? Então, por isso que eles construíram próximo dos rios, né? Para poder se alimentar, para fazer a sua higiene, entendeu? Olha só. Foram construídas perto dos rios para que as pessoas pudessem se servir da água, né? Olha só, tá falando da água. Para que é usada a água? Para beber, também como meio de transporte, né? Porque para eles irem para outro lugar, eles não iam nadando, né? Pelo rio. O que eles faziam? Eles usavam como meio de transporte os barcos, né? Que eles tinham barcos. Então, olha só, aqui está a imagem, né? Do homem das cavernas, né? Como era antigamente, né? Então não tinha luz, né? Não tinha poste, não tinha lâmpada, né? Então eles faziam o quê? Fazer uma fogueira, né? Para poder ter claridade, ter a luz, né? Porque nem toda hora tinha a luz do sol para iluminar ali o ambiente, né? Quando o sol fosse embora, né? Quando o sol se põe, vem o quê? Vem a lua, né? A escuridão. Então, eles tinham de que alguma forma de olhar o que estava à sua volta, né? Então, eles faziam fogo também, porque eles pescavam, eles tinham que assar o peixe para poder comer, né? Então, era isso, gente, ó. Ele usou como lanterna o fogo, né? E também aqui para poder assar o peixinho para eles se alimentarem depois, né? Então, antigamente era assim. Já pensou? Vocês vivendo nessa caverna, como que seria a vida de vocês? Será que seria legal? Vocês gostariam de viver como o homem das cavernas? Pescando, não tendo luz, né? Ali poderia aparecer qualquer momento algum animal, né? Já pensou? Que medo! Já pensou se aparecesse um leão ou um bicho gigante aí? Ai, eu não queria morar aí, não. Vocês queriam morar aqui? Eu não, também. Então, vamos lá. Vira a página. Virou a página. Vamos lá. Agora tem os exercícios, ó. Reúna-se com seus colegas para realizar as atividades a seguir. Então, olha só. Estudamos como eram as casas de muito tempo atrás. Como você imagina que serão as casas do futuro? Então, olha só. As casas de antigamente eram o quê? Eram as cavernas, né? As nossas casas, como que nossas casas são atualmente, né? Se antigamente era uma casinha, uma cabaninha perto do rio, hoje nós temos o quê? Os prédios, né? Que você olha para cima assim, até dói o pescoço, né? De tão alto que os prédios hoje em dia estão, né, gente? Agora eu quero que vocês imaginem como seria uma casa do futuro.
O que falta para ser uma casa do futuro? O que vocês complementariam aí? A casa do futuro. Como que vocês imaginam que é uma casa do futuro? Uma casa bem moderna. Hã? Como que seria essa casa? Então, olha só. Escreva quais as semelhanças e as diferenças entre as casas atuais e as do futuro. Então, olha só. As casas atuais, né, são as casas que hoje em dia nós moramos, né? Nossas casas têm o quê? Tem porta, tem janela, não é? Tem quintal. Quem mora em prédio tem a área de lazer lá do condomínio, né? Tem a garagem, não tem? Agora tá bom. Como que você imagina que seja uma casa do futuro? O que você colocaria a mais nessa casa do futuro? O que você imagina que seja essa casa do futuro? Então, você vai fazer o desenho dessa casa do futuro, tá bom? No exercício 2. Depois que você desenhou, aí você vai lá no 1 colocar, escrever o que você colocou, o que você imaginou de diferente nessa casa do futuro, tá bom? Só escrever o que você colocou de diferente, tá bom? Então, assim, não dá para colocar porta e janela, porque porta e janela já tem na nossa casa, né? Atual. Eu quero saber do futuro. Se inventarem uma casa nova para os seres humanos, como que seria essa casa? Será que essa casa seria uma casa andante? Sabe aquele filme que a casa voa com as bolinhas? Quem já assistiu esse filme? É uma casa do futuro, não é? Porque ninguém nunca viu de verdade uma casa voando com um monte de bexiga, né? Então, olha aí uma ideia, uma casa voadora, né? Então, cada um vai usar sua criatividade para pensar na casa do futuro, tá bom? Vamos lá, podem começar a fazer o desenho, tá? Então, nós estamos na aula de matemática, né? Na página 126, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular mentalmente, né? Só que mentalmente, o que acontece? Se torna um pouco difícil, porque vocês ainda são pequenininhos, né? Então, o que eu sugeri para que vocês fizessem? Vocês fizessem a continha lá no caderno de vocês, iam descobrir as respostas, né? Descobriu a resposta? Eu vou olhar aqui. Se deu resposta 9, eu vou pintar de azul. Se deu resposta 10, eu vou pintar de verde. Se deu resposta 13, vou pintar de vermelho. E se deu resposta 14, eu vou pintar de amarelo. Então, a tia deixou vocês fazerem aqui na aula até o 9 menos 0, né? E ainda tem continhas para fazer, não tem? Esse resto de continha aqui, ó, 9 mais 4, 18 menos 9, 7 mais 7. Essas continhas que estão faltando, vocês vão fazer como lição de casa. Combinado? Então, não acabou, tá? Vocês vão fazer aqui na sala, aqui na aula, até o 9 menos 0. Combinado? Tá bom? E depois, mais pra frente, a tia vai dar cálculo, né, continhas para fazer mentalmente. Como é a primeira vez, a tia deixou fazer assim no caderno, para comprovar a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Montando a continha no caderno. Todo mundo montando a continha, para ter certeza da resposta, para ir lá no livro e pintar da cor certa, tá bom? Combinado? Letra bonita nos números. Fiquem atentos aos sinais, né? Ó, uma continha de mais, a outra já é de menos, tá vendo? Não tem a ordem mais, menos, menos, menos. Então, tem que prestar muita atenção, tá bom? Então, agora o restante das continhas vai ficar como lição de casa, beleza? Lembrando, não é só para pintar aqui no livro, vocês vão fazer a mesma coisa. Vai montar a continha no caderno, tá bom? E depois que montar a continha no caderno, vai pintar das cores que o livro está pedindo, como vocês iniciaram, tá bom? Então, agora nós vamos para a aula de ciências e para a aula de artes, que eu vou dar essas duas aulas juntas, tá bom? Por quê? Vocês lembram, né, que hoje é o Dia Mundial da Água. E deixa eu falar uma coisa, agora é um bate-papo antes da gente começar a nossa aula. Presta atenção.
como o Dia Mundial da Água, eu vou falar, né, sobre a água. Então, assim, vocês sabiam que o nosso corpo, olha só, o nosso corpo, ele possui 70% de água? Sabia? Vocês sabiam disso? Ah, professora, mas como que a gente sabe que tem água no nosso corpo? Ó, como que a gente sabe que tem água no nosso corpo? A gente não chora? O que cai dos nossos olhos quando a gente chora? Cai as lágrimas. E não é líquido, não é água. Quando faz xixi, é o quê? O que sai do nosso corpo? Água também, né? Quando tá na aula de educação física lá, ou quando tá com muita pressa, vocês correm, né? O que acontece? Vocês ficam suados, não é? Então, o quê? A água é líquida, né? O líquido é água. Então, olha só. Tudo isso comprova a existência da água no nosso corpo. Então, a gente perde esse líquido, não perde? E nós temos que o quê? Colocar de volta esse líquido no nosso corpo. Porque se a gente fica sem líquido no corpo, quando vocês ficam vomitando, ficam doentes, vocês não ficam fracos? Vocês se sentem muito fracos? Por quê? Porque vocês estão perdendo líquido, não é? Então, vocês têm que fazer o quê? Tomar bastante água para repor esse líquido perdido, não é? Certo? E olha só que coincidência. O nosso planeta, alguém sabe o nome do nosso planeta? Qual é o nome do nosso planeta? Nosso planeta é chamado de Terra. Mas olha que engraçado. O nosso planeta também, ele é composto de 70% de água. Então, ele deveria chamar planeta água, né? Ao invés de terra. Porque tem muita água. Só que toda essa água aí, gente, nem toda essa água, ela pode ser consumida, né? Então, por isso que está aí a importância da gente economizar, da gente preservar o bem mais precioso, que é a água, tá bom? Então, agora, eu vou deixar aqui um videozinho para que vocês assistam. Ele vai falar um pouquinho, eu quero saber de vocês. Vocês sabem como a água, ela chega na casa de vocês? Ah, tia, é só abrir a torneira que a água tá lá. É só abrir o chuveiro que a água tá lá. Mas de onde vem essa água? Vocês sabem? Do mar? Será que é do mar? Então, olha só, eu vou passar um vídeo agora para vocês. Vocês vão assistir esse vídeo. Então, ó, lembra as recomendações do vídeo? Quando for vídeo, coloca um fone para ouvir melhor, tá bom? Que às vezes o vídeo tá com o som, o áudio baixinho. Abaixa a televisão, se a televisão aí ligada, tá bom? Para vocês poder prestar atenção e ouvir direito, ok? Vamos lá, então. Enquanto isso, eu vou estar compartilhando aqui, tá bom? Calma aí. Agora travou. Então, olha só. Como a água chega em nossa casa, né? Vamos lá. De novo, muita energia. Vocês perceberam que tá falando baixinho, né? Então tem que estar num lugar silencioso, tá bom?
Ah, já foi para outro vídeo. Vou deixar esse, tá? Eu vou deixar esse, depois a tia volta, tá bom? Olha que legal. Com palitos, vocês estão vendo que é a estrelinha com palitos? Espuma de barbear, ó, corante. Bom, gente, o que acontece? Dúvida de vocês, né? A água, ela não vem do mar, né? A água que vem para nossa casa, ela vem do rio. Por quê? O mar é água salgada, né? Não dá certo, né? O rio é o quê? Água doce. Aí ele vai para um lugar de tratamento, né? Por quê? Tem que tirar as impurezas dessa água, não tem? Então ela fica reservada num lugar onde ela passa por um tratamento. Coloca cloro nessa água. Por que o cloro? Porque o cloro mata as bactérias, né? Depois ela fica um tempo lá, né, esperando o produto agir. Depois, por tubulações, né, ela chega em nossas casas, tá bom? Então, vamos lá.
Eu quero agora que vocês peguem o caderno de desenho de vocês, tá bom? E vocês vão fazer esse caminho que a água faz para chegar em nossas casas, tá bom? Então, como vai ser isso? Vocês vão fazer tipo histórias em quadrinhos, tá bom? Então, o primeiro quadrinho, da onde que sai a água? Dos rios, né? Então, vai desenhar um quadrinho, divide no meio aí a folha, divide em 3 ou 4, né? Pega a régua e faz 4 quadradinhos, tá bom? Então, o primeiro quadradinho, o que vocês viram lá no vídeo? Que a água que vem para nossas casas, ela sai da onde? Do rio. Então, o rio, né, vai para uma empresa. Essa empresa, ela trata da água, né? Ela coloca cloro na água, então eles ficam, né, em tambores, né, num lugar bem onde jogam os produtos químicos, né, para poder arrumar essa água, arrumar e deixar ela bem própria para o consumo, né, para o consumo doméstico, né, para lavar roupa, para tomar banho, né, para fazer comida, não é? Então, olha só. Então, o segundo passo é o tratamento dessa água, né? O produto que coloca nessa água para poder ela ser tratada. E em terceiro lugar, ela passa por tubos, né? Ela fica lá reservada. Depois ela passa por tubos, né? Para chegar onde? Esses tubos, né? É onde ele chega na nossa casa, né? Para a gente poder consumir, tá bom? Então aí o terceiro quadradinho é a água passando pelos tubos, né? E o quarto quadradinho, por final, é a gente consumindo água. Para quê? Para escovar os dentes, para tomar um banho. Então, vocês vão fazer a última imagem aí, vocês usando a água para fazer alguma coisa, tá bom? Ou tomando banho, ou lavando alguma coisa, ou escovando os dentes, tá bom? Lavando a louça, lavando roupa, tá ok? Aí cada um vai fazer o seu, tá bom? Podem começar. Então, divide aí o caderno como se fosse uma história em quadrinhos. Vamos colocar as etapas, né? O caminho da água até chegar em nossas casas, tá bom? Pode começar. Então, turminha, é o seguinte, após assistir o vídeo, né, de como a água chega em nossas casas, né? O vídeo é curtinho, mas ele foi bem esclarecedor, né? Então, agora vocês vão pegar o caderno de desenho e vocês vão fazer as etapas, né? Que ocorrem até chegar na nossa casa. Então, qual é a primeira etapa mesmo? Da onde que a água vem, né? Ela vem do rio. Então, o primeiro quadradinho, né, de uma história em quadrinho, de como a água chega na nossa casa, eu vou desenhar o rio, né? Então, peguem o caderno de desenho, façam 4 espacinhos, 4 quadrinhos. Então, a primeira etapa é desenhar o rio, né? Segunda etapa, depois do rio, essa água vai para onde? Vai direto para nossa casa? Não, ela vai ser tratada, né? Ela vai para um lugar onde ela recebe produtos químicos para matar as bactérias, né? E um dos produtos químicos é quem? É o cloro. Então, vocês podem desenhar escrito cloro, né? E o galão de água num reservatório que ela está ali sendo tratada, certo? Terceira etapa, essa água foi tratada, né, no segundo quadrinho. Depois, para a terceira etapa, ela vai ir para nossa casa. Como que ela vai chegar na nossa casa? Ela vai chegar de carro, de avião, de bicicleta, em baldinhos. Como que ela vai chegar na nossa casa? Através do quê? Dos canos, das tubulações, né? Então, a terceira etapa, vocês vão desenhar o caminho que a água faz, né, para chegar em nossas casas. Então, vou desenhar lá os caninhos, né? Quarta e última etapa. Quando a água chega na nossa casa, como que a gente usa essa água, né? Então, você vai desenhar você fazendo o consumo dessa água. Você toma banho, né, com a água que a gente abre a torneira, você lava a louça, a mamãe lava a louça, lava o banheiro, toma banho, escova os dentes, aí você vai escolher o que você quiser, você consumindo essa água que, né, passou por vários processos
para poder chegar na nossa casa, tá bom? Aí depois vai pintar bem bonito, vai lá destacar, né, o produto químico que a tia falou que mata as bactérias, que é o cloro, tá bom? E esse é o percurso que a água faz até chegar em nossas casas, tá bom? E é isso que tem que ser feito. Então, essa já é uma aula de ciências, né? Por hoje ser o Dia Mundial da Água. E também a aula de artes, né? Que vocês estão fazendo aí, a ilustração do caminho que a água faz até chegar em nossas casas. Tá bom? Então, nossa aula vai ficando por aqui, tá bom? Até amanhã. Um beijo. Caprichem, hein?